Olha, isso aqui é quase um apelo. Valério, dependo muito emocionalmente do meu marido. Eu sofro com isso. Peça ao Ivan para comentar. Olha que interessante. Antes, se você quer conhecer a rádio, ligue para esse número, porque nós vamos disponibilizar para você um momento para ficar com esse fone de ouvido aqui do lado do Valério, para você ver o tanto que isso deixa a pessoa surda nesse lugar aqui. Eu peguei o fone emprestado com meu amigo ali, ó, mas o Valério, ele é meio surdo. Então... Não é, Vinícius? É um pouquinho, viu? Um pouquinho surdo, viu? Baixa o retorno dele. Não, e olha, nessa altura que tá aí, vamos falar assim, ele fala que não tá ouvindo. Pois é, eu aguento, gente, o dia que estiver filmando aqui. Já tá filmando hoje. Tinha que sair. Nós estamos filmando ali. Pois é. Ou seja, Vinícius, ele depende emocionalmente do volume do fone dele. Exato. Exato. É só você diminuir o retorno dele lá que já equilibra a não coisa. Não tem como se eu diminuir pra ele, diminuir pra você também. Aí sumiu. Mas e aí, Ivan? Bom, ô Valério, só pra gente entrar aqui. Tem um voluminho aí, tá? Tá, eu vi aqui. Isso. Só pra gente entrar no clima aqui, Valério, refaça a pergunta, fazendo favor. Pois é, porque os bastidores, nós estamos passando por uma reforma na rádio, né? Em breve um novo estúdio, em breve, não pode falar não, né? Não pode falar não. Não pode falar não. E aí, bastidores aqui, aí é muita complicação, difícil até de concentrar, e aí vem o Valério com essa voz de taquara rachada. Com um moço desse aqui, fica doido aí, põe um fone estourado no ouvido dele lá, não tem jeito, né? Mas pode baixar o retorno aí. Aí, gente, eu abaixo no meu aqui. São 16 horas e 15 minutos. E você que tá em casa, prestando seu ouvido pra gente. Às vezes o radinho, né? Agora nós estamos dando radinho toda semana. O radinho tá aí no cantinho. Você tá no carro. O Ivan tem um projeto que chama Permita Elevar-se. Eu conheci esse projeto, fiquei apaixonado e convidei para estar trazendo um pouco. Eu gosto muito de brincar aqui na emissora, que são pinceladas. São algumas pílulas. E o Ivan, com toda a sua sabedoria, graças a Deus, aceitou o desafio. E olha só, esta ouvinte. Dependo muito emocionalmente do meu marido. E eu sofro com isso. Peça o Ivan para comentar. Que coisa bonita, né, Valério? Primeiro, uma pessoa ter a coragem de vir aqui pedir ajuda por uma coisa tão complexa, né? Você falou aí uma coisa muito interessante, que a rádio aqui a gente dá uma pincelada, né? Eu acho que a gente trabalha com brocha, porque a gente sempre respinga o nosso conhecimento para todo lado, né? E eu gostaria de dizer para ela que o ser humano, ele foi feito para depender emocionalmente, ou seja, isso se chama socialização. O problema, Valério, é quando essa dependência sufoca a própria individualidade da pessoa, certo? Dentro da filosofia, Valério, nós temos três volumes de corpo, que a gente tem o nosso corpo físico, temos o nosso corpo etérico, e temos o nosso corpo emocional. Eu gostaria de me ater a esse terceiro, que é no corpo emocional, Valério, que todas as situações da nossa vida são emocionadas, ou seja, elas são ou atrativas, ou repulsivas, ou indiferentes. Agora, Valério, e para todos que estão em casa, as causas da dependência emocional são associadas ao medo de errar e de ser rejeitado, além do temor de ficar sozinho. Pode ter origem numa infância super protegida, não é? Ou então com consequências de alguma situação traumática. E isso normalmente vai se aflorar na sua fase adulta. Eu deixo aqui para você que está nos ouvindo um exercício. Quando alguém o fizer se sentir reprimido, você deve rapidamente rebelar a zona de tensão da emoção. Ou seja, para isso, em menos de 5 segundos você deve criticá-la, confrontá-la e recriá-la. Ou seja, quem está dizendo isso, Valério, não sou eu.
é o Augusto Cury. Então, toda vez que algo de ruim vir até você, antes de você aceitar aquilo, você deve criticá-la, confrontá-la e recriá-la. Isso é muito interessante, Valério, porque olha só, vamos trazer agora pro Evangelho, né? Jesus contava ricas parábolas, levando as pessoas a confrontar-se com o seu orgulho e rigidez. Ou seja, aquelas pessoas que sempre tinham uma velha, como é que o Cazuza não, o Raul Seixas falava, aquela velha opinião Formada sobre tudo, não é verdade? Desse modo, ele objetivava estimular o espírito delas e romper o seu cárcere intelectual, ou seja, exatamente aquela opinião formada. Quantas vezes você aí de casa vai conversar com alguém próximo de você e a pessoa já tem uma opinião formada independente do que você venha a dizer? Isso é, no mínimo, falta de respeito com você, né? Agora, Valério, quem andava com Jesus estilhaçava constantemente seus paradigmas. Não havia rotina com ele, né? Ele incendiava o espírito e a alma das pessoas, seus gestos e comportamentos, principalmente o comportamento. Não adianta uma palavra vazia, sendo que o comportamento diz ao contrário. Não adianta o seu marido, para você que escreveu, dizer para você belas palavras, se o comportamento dele faz ao contrário, certo? Então, olhe só, você vai ser sempre responsável por você depender ou não do seu marido. Agora, faça uma pergunta para você, faça uma pergunta para ele. Você surpreende as pessoas e incendeia o ânimo delas, ou você as bloqueia? Então, essa é a pergunta. O seu marido incendeia o seu ânimo ou bloqueia? E você, os dele? Deixo para você essa pergunta.